Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é com relação aos advérbios. Bom, vamos classificar aqui a principal característica dos advérbios, que são palavras invariáveis. Significa dizer que eles não têm gênero, número nem grau, certo? Ela vai ser usada tanto para o masculino quanto para o feminino, singular e plural. E é importante também lembrar que ele serve para modificar uma outra palavra. Sendo que essa outra palavra, é importante a gente falar que essa outra palavra pode ser um verbo, um adjetivo, outro advérbio, certo? Pode ser uma outra palavra e serve também para modificar uma oração, dependendo do seu contexto, que a gente vai trabalhar mais lá na frente. Com relação aos verbos, a gente não pode deixar de falar uma coisa bem simples, mas que às vezes confunde. Vocês lembram que no espanhol nós temos os verbos do tempo composto. São aqueles que têm o verbo haver mais um verbo principal. Por exemplo, yo he estudiado. Então, nós não podemos intercalar um advérbio nesses tempos compostos, certo? Jamais. Então, vamos relembrar. São palavras invariáveis, não tem gênero, número nem grau. Modifica o sentido de uma outra palavra. Essa outra palavra pode ser um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Podem ser utilizados para modificar o sentido de uma palavra e até mesmo de uma oração. E quando nós estivermos falando de verbos, eles não podem ser utilizados em tempos compostos. Outra coisa, os advérbios podem se combinar tranquilamente entre eles. Existe uma expressão no espanhol que é utilizada para dizer que você está bem, que você está legal, que é requete bien. Requete bien é um advérbio. É considerado uma expressão no espanhol porque é a formação de duas palavras. Mas eu poderia dizer assim, lo pasamos muy requete bien. Eu utilizei dois advérbios utilizando uma combinação que ficou joia. Nós estávamos muito bem. Os advérbios, eles podem indicar, olha aqui, afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo, certo? É importante saber a classificação de todos eles. Observe essa frase bem aqui que eu coloquei para vocês, Trabajas mucho. Deixa eu ajeitar aqui que eu risquei bem em cima, Trabajas mucho. Eu até coloquei, observe que na frase acima o advérbio mucho modifica quem? O verbo, que é trabaja. Então, dá o sentido de intensidade. Trabajas mucho. Tu trabalhas muito, ou seja, você trabalha muito, intensidade, certo? A gente tem que tomar cuidado com todos os detalhes quando a gente for estudar o advérbio, porque o advérbio, ele é muito fácil, mas ele pode causar muitas dúvidas. Existe uma parte da língua espanhola, que a gente vai de acordo com as regras da Academia Espanhola de Letras, que, embora você aprenda que o advérbio ele é invariável, ele não tem gênero, nem número, nem grau, a gente tem que deixar bem claro uma coisa, eles às vezes podem sofrer flexões com prefixos ou sufixos. Por exemplo, lejos, que é longe. Lejíssimo, que seria muito longe. Cerca, que é perto. Cerquita, muito próximo, muito perto. Certo? Pronto, prontíssimo. Então, ele admite sim a utilização de prefixos e sufixos que às vezes dão um ar de superlativo. E a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom, gente?
Eles constituem uma categoria sintática muito complexa. Serve para modificar, como eu já disse, verbos, adjetivos, advérbios, construções, né, que são orações, e em alguns casos eles requerem a utilização de uma preposição, certo? Existem advérbios que realizam uma função exclusivamente textual. É o caso dos advérbios deícticos, mas a gente vai estudar na frente. Ou seja, existem advérbios que são utilizados com a função exclusivamente textual. São meros reprodutores de contextos de discursos concretos. Ah, professora, tá muito complicado para eu entender. Não tá, não? Porque a gente vai trabalhar as classificações agora e na próxima aula eu vou explicar para vocês bem direitinho o que são os deíticos, para não criar uma confusão agora, né? Vamos trabalhar a parte básica por enquanto. Então, olha aí, nossos primeiros advérbios, de acordo com a classificação, são os advérbios de... Cadê aqui? São os advérbios, de afirmação, certo? Esses advérbios de afirmação são quais? Sim, claro, ciertamente, cierto, também. São aqueles que vão expressar o quê? A afirmação, o próprio nome já diz, eles afirmam alguma coisa. Coloco para vocês a tradução, a frase com a tradução. Si, tienes que hacer algo. Sim, você tem que fazer alguma coisa. Então, esse si deixa bem claro o contexto de afirmação. Maria vendrá contigo? Claro! Ou seja, eu estou confirmando a pergunta, certo? Aí nós vamos para, bem aqui, os outros dois de afirmação. Ya, deixa eu marcar aqui para vocês. Ya e exacto, que é o já e exato ou exatamente. Quando a gente fala de um advérbio, a gente não pode deixar de falar das locuções adverbiais. E o que são as locuções adverbiais? É quando a gente tem, aliás, a junção de dois advérbios para expressar uma única coisa. Olha aí, desde luego, que pode ser certamente, com certeza, por supuesto, sem dúvida, en efecto e de cierto. Bom, vocês podem observar que existem casos de locuções adverbiais que é a formação de um advérbio mais um advérbio. Mas o principal que a gente encontra mais são as preposições. A preposição mais um advérbio. Certo, gente? Certo? Então, é como eu disse. Nesses exemplos, nós temos as locuções com a formação de advérbios e preposições. Aí nós vamos para a nossa segunda classificação, que são os advérbios de quantidade. Indicam intensidade, certo? Además, bastante, casi, más, menos, mucho, muy, pouco, tan e tanto. Opa! Aqui nós temos dois advérbios que a gente vai trabalhar detalhadamente, que é o mucho e o muy. Ambos significam muito. A diferença é que mucho, nesse caso, mucho é uma exceção, Mucho, mucha, muchos, muchas. Mucho tem sim, ele é variável. Ele tem a forma singular, plural, masculino e feminino. Já o muy segue o padrão dos advérbios. Não tem variedade, ele é invariável. E qual é a diferença? Como é que eu sei a utilização? Bom, o mucho, ele é utilizado com verbos e substantivos. Mucho é utilizado com verbos e substantivos. Já o muy, ele é utilizado com adjetivos, certo? E outros advérbios.
É uma diferença muito importante para vocês entenderem. Claro que a gente vai ter que entrar em muitos detalhes com relação ao mútuo e mui. Mas agora, nesse momento, eu quero que vocês lembrem que o mútuo ele é utilizado com verbos e substantivos. E o mui com adjetivos e advérbios. Certo? E, claro, como todos os advérbios que eu estou dizendo para vocês, ó, temos as locuções adverbiais. Ni más, ni menos, más ou menos, al menos, muy pouco, mucho más, tan solo. Certo? Todos eles vão ter, lembrem, todo tipo de advérbio, independente de sua classificação, tem as locuções adverbiais. Aí nós vamos para os advérbios de dudar, que significa dúvida. Olha aí. Acaso, quizá, provavelmente, possivelmente. E também os seus, ó, suas locuções adverbiais. Talvez, que no espanhol é separado, né? A lo mejor, lo mismo. Advérbios de lugar. Olha os advérbios de lugar também, que indicam o local de algo ou de alguém, não é isso? Abajo, aí, allí, aqui, alrededor, que aqui eu coloquei a tradução ao redor, mas também pode ser aos arredores, nas proximidades. Temos cerca, delante, detrás, lejos. E suas respectivas locuções adverbiais, ó, aqui, desde lejos, a lo lejos, em lo alto, por detrás e de cerca, ou de cercas. Vocês podem vir a encontrar no plural, certo? Que não é bem no plural. Temos os advérbios de modo, que são aqueles que são utilizados para indicar a maneira como alguma coisa acontece. Olha aí, assim, bien, despacio, deprisa, peor, mejor, facilmente. Geralmente, todos os advérbios que são terminados em mente, aqui ó, mente, são advérbios de modo, certo? E temos aqui também as locuções. Como eu venho dizendo para vocês, todos têm. Dando continuação, nós temos os advérbios de negação. Claro, são aqueles que indicam negação, negatividade, ó. No, nunca, jamais, tampouco. Esse tampouco aqui também é uma palavrinha que a gente vai ter que detalhar bastante, porque existe uma diferença do uso de tampouco para também no, certo, gente? E aqui as locuções são muito poucas. Eu botei 2 exemplos, ya no e nunca, jamais. Advérbios de ordem, elas indicam a ordem, ou seja, o posicionamento como alguma coisa acontece, certo? Nós temos aí, ó, posteriormente, primeiramente, sucessivamente. Ah, professora, mas você acabou de dizer que os advérbios terminados em mente indicam modo. Exatamente, foi o que eu disse. Mas aqui nós temos 3 exceções. 3 exceções de palavras terminadas em mente e que não são advérbios de modo, mas sim de ordem, que vão indicar a posição de algo, de algum fato, certo? Advérbios de tempo são os mais conhecidos. Geralmente os livros de espanhol deixam, às vezes, de trabalhar, por exemplo, os advérbios de modo, de ordem, mas é uma certeza, advérbios de tempo, de lugar, de afirmação e negação sempre vão ser estudados. Olha aqui, a hora, a noite, antes, aún, ayer e después. Certo? Olha aqui os outros. Temprano, mientras, anteanoche, hoy e mañana. Vale fazer uma ressalva bem aqui neste aún. Este aún está acentuado. Ele indica ainda. Mas, com a última mudança que teve da Real Academia de Letras, nós vamos ter o A1
com acento e o A1 sem acento, certo, gente? Um A1 com acento, ele quer dizer ainda. Um A1 sem acento, ele quer dizer inclusive. Então, vocês têm que lembrar disso. A1 com acento ainda, sem acento inclusive. Então, não esqueçam disso que eu acabei de falar para vocês, da diferença de A1 com acento e sem acento. E vale também destacar aqui a palavra, bem aqui, ó. Tá bem aqui a palavra, deixa eu pegar o pincel, anteanoite. Se eu colocar assim, ayer, quer dizer ontem. Se eu botar anteayer, anteontem. Então, é importante vocês lembrarem disso. Anteanoite, anteontem. Anteayer também é anteontem, certo, gente? Porque a palavra ayer significa ontem. Então, cuidado para não confundir. Às vezes você diz, mas anteanoite é obrigatoriamente anteontem à noite, certo? Mas tem o anteayer, que pode ser referente anteontem do dia, mas também pode, de acordo com o contexto, se referir anteontem à noite. Outra coisa interessante de falar é bem aqui, manhã. Agora, amanhã é manhã. Agora, se eu pegar e falar assim, passado manhã significa depois de amanhã. Passado manhã, aprendam. Passado manhã significa depois de amanhã. E como a gente vem falando, aqui nós temos também as locuções adverbiais relacionadas a tempo, certo? Nós temos muita coisa para trabalhar com relação aos advérbios. Não é só isso. A gente se prendeu muito à questão da classificação hoje, certo? Mas a gente precisa falar muito sobre isso, porque os advérbios, como eu disse, é uma das classificações gramaticais, das classes gramaticais mais complexas que nós temos no espanhol. Tá bom, gente? Existe também a preocupação com o uso correto dos advérbios. Por quê? Existem alguns problemas no espanhol, como, por exemplo, a palavra mucho, ela é um advérbio. Bastante, você pode associar, mas bastante indica quantidade. Só que bastante pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo, certo? Existem muitas palavras no espanhol que podem ser adjetivos, podem ser advérbios, e você tem que saber a sua utilização. Por isso, vamos lembrar daquela regrinha básica de que o advérbio, ele serve para modificar uma outra palavra. Isso ajuda muito você a fazer essa diferença. Modificar. E essa outra palavra pode ser o quê, minha gente? Um adjetivo, um verbo, outro advérbio, dependendo da situação, uma outra palavra, mas que também pode modificar o sentido de uma oração. Bom, por hoje é isso e até o nosso próximo encontro. Um bom dia a todos e bons estudos!